Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou Antônio Carlos, professor de Geografia da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. Dando prosseguimento às nossas aulas de Humanidades e Ciências Sociais, hoje nós vamos falar sobre a aula de número 7. Pessoal, nós temos aqui em nosso canal as aulas de número 1 até a número 6. Se você perdeu aí os conteúdos e os exercícios, só fazer uma pesquisa que você encontra aqui no nosso canal. Vou deixar na descrição desse vídeo um link para você acessar os meus grupos do WhatsApp. Lá eu posto todos os materiais que eu utilizo na produção dos meus vídeos, tanto os gabaritos dos exercícios, como também as apostilas que eu utilizo para gravar esses vídeos. Ou se você preferir, você pode também acessar o meu Google Drive, que tem aqui na descrição desse vídeo. Antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal, caso você não seja inscrito ainda. Também deixe a sua curtida, seu comentário com a sua dúvida se você tiver e compartilhe esse vídeo. É muito importante para nós, produtores de conteúdos, a sua participação e o seu apoio. Nessa aula 7, nós vamos falar sobre o colhimento e análise dos dados. Pessoal, após então a gente aplicar o questionário de pesquisa, que é uma das ferramentas importantíssimas para o levantamento de dados e informações, e muito utilizado aí pelos pesquisadores em ciências sociais, nós vamos fazer então a análise dos dados. Esse questionário aí é um importante instrumento de pesquisa para levantar informações sobre aquele determinado grupo de pessoas que estão sendo utilizadas na fonte da pesquisa, no objeto da pesquisa. Então, a coleta de dados é constituída por uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas pelos participantes da pesquisa, oferecendo aí respostas mais objetivas e pontuais. Nesse contexto, então, o questionário vai ser aplicado e depois da aplicação do questionário, o levantamento de dados e informações, é a hora, então, de analisar esses dados. E só lembrando que nós temos vários instrumentos de coleta de dados de pesquisa. Veja bem, pessoal, na coleta de dados de pesquisa, que é um processo de apuração de informações para comprovar uma problemática levantada naquela pesquisa que está sendo feita, são desenvolvidas técnicas de averiguação. A pesquisa geralmente é o primeiro passo para dar início a uma coleta de dados. Faz-se uma pesquisa através de um questionário a ser aplicado e ali depois nós vamos então fazer a análise dos dados. Só lembrando, nós temos basicamente dois tipos de pesquisa. Aquela pesquisa quantitativa e aquela pesquisa qualitativa. A pesquisa quantitativa leva em consideração o número, contabilizando a quantidade de pessoas, a periodicidade dos dados, sem ter contato mais profundo com o pessoal ou com as respostas dadas. Já a pesquisa qualitativa, como o próprio nome já fala, leva em consideração a qualidade das informações, ou seja, requer mais um aprofundamento e, por conseguinte, aí, mais técnicas de interpretação por parte do pesquisador. Os instrumentos de coleta de dados de pesquisa são ferramentas que farão parte do processo de coleta, para que possamos, no fim, levantar informações e o tratamento daquelas informações e a divulgação posterior dos resultados. Então, é necessário utilizar vários instrumentos de coletas. E a entrevista é um desses instrumentos, tá certo? Só lembrando que nós temos aí várias etapas no processo de aquisição dessas informações, desses dados. Por isso que é importante nós estudarmos um pouquinho sobre os instrumentos de coleta de dados de pesquisa e saber utilizá-los. O agrupamento desses dados tem como principal função direcionar o sentido pelo qual a pesquisa deve seguir. Esse recolhimento de dados pode ser de várias formas. A primeira forma é a observação. A observação é uma técnica utilizada para inúmeras finalidades. Desde os primórdios da vida na Terra, tem-se feito observação de vários fenômenos naturais. E assim, na pesquisa científica, nós podemos utilizar, através da observação, visualizar e contestar fatos com eventual contraponto ou clareza. A observação, então, constitui um instrumento de coleta de dados, que é feito a partir do treinamento daqueles observadores, das pessoas responsáveis para levantar essas informações. O levantamento dessas informações pode ser feito de duas maneiras: a observação do participante ou daquele não participante. A diferença entre elas é que, no primeiro caso, o observador faz suas considerações em relação ao assunto abordado na coleta. Já no segundo caso, não interfere em nada no recolhimento dos dados e atua somente como analisador.
E a entrevista? A entrevista também é uma das ferramentas utilizadas aí na coleta de dados, né? Essa entrevista, nós já vimos em outro vídeo, inclusive, fala-se sobre a coleta de dados através de uma série de perguntas feitas pelo pesquisador, né, para que possa levantar informações daquelas pessoas que irão ser entrevistadas. Para a realização desse método, é preciso dedicar a idealização e a formulação de várias perguntas previamente. Essa pesquisa pode sofrer variações durante o processo, pessoal. Nós temos aí vários tipos de entrevistas e uma dessas entrevistas é aquela que pode ocorrer vários questionamentos no decorrer daquela entrevista, daquela aplicação do questionário. Inclusive, falando em questionário também é outro instrumento utilizado no levantamento de dados. Mas nós temos que saber qual tipo que vai ser utilizado naquela pesquisa específica. E para saber qual instrumento a ser utilizado, nós vamos desenvolver várias perguntas que farão parte do seu questionário, certo? A forma como esse questionário é aplicado vai interferir bastante também no resultado da sua aplicação, na forma como ele é aplicado, na qualidade, né, das informações coletadas. Os questionários podem ser constituídos por perguntas abertas e também perguntas fechadas, aquelas mais diretas, ou quem sabe até mesmo mistas, perguntas abertas e fechadas. E nós temos ainda uma etapa muito importante, que é a análise desses materiais. A análise desses materiais, desses conteúdos já existentes, né, esteja de acordo com o levantamento das informações. E essas análises, elas devem ser feitas de acordo com um referencial teórico já pré-existente, através aí de livros, artigos, fotos, documentários, revistas, relatórios arquivados, para que possa então fazer uma comparação dessas informações coletadas com aquelas informações já pré-estabelecidas, né, e teorizadas em vários e vários livros. Nesse sentido aí, nós podemos fazer uma comparação. E quais são os principais focos na coleta de dados? Para coletar os dados, né, de forma que tenha sucesso, é importante atentar por vários fatores que podem influenciar no bom desenvolvimento da pesquisa. É importante, por exemplo, entender o nível, né, de informações que vão ser coletadas aqui por aquele entrevistador. Né? Além, é claro, é necessário criar o hábito de sempre averiguar a confiabilidade das informações e a padronização também do seu recolhimento. E nós já vimos também em outro vídeo a ética na pesquisa, para evitar problemas aí na análise durante as etapas finais. A coleta dos dados, né, tem que ser mais real possível, né, para que possa então trazer mais veracidade àquela pesquisa, aquele questionário, a pesquisa feita por aquele pesquisador, aquele cientista, ou quem sabe até mesmo a uma simples entrevista. Bom, pessoal, esse foi o vídeo explicativo dos conteúdos apresentados na aula número 6 e na próxima aula nós vamos ter aí o exercício referente a esse conteúdo apresentado. Aguardo todos vocês!